O Norte Eleições Entrevistas está hoje em Araguaína, cidade que fica a 387 quilômetros da capital Palmas e é cortada pela BR-153. O município, que tem 183.381 habitantes, é a segunda maior cidade do Tocantins. Dados do IBGE revelam que o município tem taxa de escolarização de 97,5%, estando no 64º lugar em educação no estado. Tem também o 30º PIB per capita do Tocantins. Araguaína também é o terceiro município tocantinense com maior eleitorado, tendo 105.288 eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. E é para ajudar a esses eleitores que o Norte Eleições de hoje recebe o candidato à prefeitura do município pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, Hugo Mendes. Brasiliense de 42 anos, é médico e professor universitário e mora em Araguaína desde os 9 anos de idade. É a primeira vez que concorre a um cargo para a vida pública. É candidato a prefeito de Araguaína e o lema do projeto para as eleições deste ano é Desperta Araguaína. E o Norte Eleições Entrevistas está aqui com Hugo Mendes, candidato à Prefeitura de Araguaína pelo PRTB. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer estar aqui na Jara para conversar contigo um pouquinho sobre Araguaína. E a gente então já começa falando de economia. A gente sabe que o mandato do próximo prefeito certamente vai ser desafiador pela necessidade de retomada após os impactos da pandemia pela Covid-19. Quais são seus projetos para a economia de Araguaína? É bom ficar bem claro que se por um acaso nós tivemos algum prejuízo causado pela pandemia, é de responsabilidade dos atuais gestores. Às vezes fazer lockdown antes da hora ou não consultar aqueles que tinham informações técnicas para conduzir o processo acabaram trazendo prejuízo para a nossa cidade e para os nossos comerciantes. Mas antes mesmo da pandemia, nós tínhamos alguns comerciantes tendo muita dificuldade para poder empreender e gerar emprego dentro da nossa cidade. Nós tivemos perseguições, valores e taxas de impostos aumentados, então tudo isso traz uma dificuldade para poder se gerar emprego e renda da nossa população. O melhor projeto social é o emprego, né? E a Araguaína vem sofrendo muito com isso. O que nós podemos fazer? O melhor papel de uma prefeitura é não atrapalhar quem realmente gera emprego. A prefeitura não é um gerador de emprego. Ela é uma administração pública, ela é um executor de obras e de funções, de serviços que a população precisa. Mas ela não é um gerador de emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, é o comerciante, é o pequeno empresário, é o produtor rural. E nós temos que desburocratizar todo esse sistema, agilizar o sistema, para assim fazer com que a gente tenha produção, gerar emprego, carteira assinada, e aí sim a cidade tem um pouquinho mais de benefício. Uma outra coisa que a prefeitura pode fazer é enxugar a máquina ao máximo. Nós temos aqui um grande número de prédios alugados em que você gera renda para uma única pessoa. Se a gente diminui esses prédios alugados, a Araguaína pode oferecer mais serviços, mais pessoas são contratadas e assim a gente gera uma melhor qualidade de vida e de economia dentro da nossa cidade. O senhor ainda tem 1 minuto para falar sobre o tema. É isso mesmo que a Araguaína precisa, a gente precisa parar de atrapalhar a população, só isso. Então, já que ele abriu mão do tempo dele, a gente segue falando agora do agronegócio. Porque falar de economia em Araguaína, não citar agronegócio, parece que eu não estou falando dessa cidade. E o senhor já tem projetos para essa área? É uma coisa que a gente fala muito, que aqui é a capital do boi gordo, né? Que nós temos aqui um grande nicho, que é a produção e implementação de serviços agrícolas. Mas essa não é uma verdade. Infelizmente não é uma verdade. Nós estamos hoje no agronegócio com um PIB dentro da nossa cidade que não fatura nem 15 mil por quilômetro quadrado. É um absurdo, Najara. Uma produção de 15 mil por quilômetro quadrado de PIB demonstra que o nosso terreno hoje é muito mal utilizado. E como é que isso tem acontecido? Muito provavelmente a participação do Poder Executivo, que deveria ser também desburocratizar, ajudar, diminuir taxas,
a trazer conhecimento técnico para o produtor rural, o grande empresário e o pequeno empresário, aquele produtor de leite em pequena quantidade, ele não consegue drenar a produção dele para nenhum lugar. Nós fizemos aí durante muitos anos somente obras dentro do centro da cidade. E o agronegócio não teve uma ajuda de rodovias vicinais. Nós não tivemos estradas para poder drenar a nossa produção. Nós não tivemos ajudas em cooperativismo para poder ajudar o produtor familiar. O agronegócio foi abandonado dentro da nossa cidade. O pecuarista e o agricultor hoje trabalha sem ajuda nenhuma do Poder Executivo. Essa é a grande verdade. Isso quando o Poder Executivo não atrapalha na Jara a produção. Então, o que a gente podia fazer? Entender com o sindicato rural, com os produtores agrícolas, com pequenos produtores, como por exemplo os geradores de leite, hortaliça, o que é que a prefeitura pode trazer para esse indivíduo para monetizar aquela área que ainda não é monetizada, gerar dinheiro naquela área que ainda não é gerada no agronegócio. Às vezes ajudar a produzir insumos é um grande negócio, mas isso quem tem que dizer, quem tem conhecimento técnico. Então, chegar na prefeitura sem ter o rabo preso, me traz a possibilidade de trazer pessoas técnicas para discutir sobre o agronegócio. Talvez faltem fábricas de insumos, fertilizantes, corretores de solo agrícola, a ajuda na produção de leite com tecnologia. Então, talvez a prefeitura devesse trabalhar um pouco mais nisso para levantar o agronegócio. Então, quando a gente fala o agronegócio no Tocantins é muito bom. O PIB de Araguaína, nos 139 municípios, está em 22º na Jara. É um absurdo. Uma Araguaína que é conhecida como capital do boi gordo, tem como agronegócio 22ª posição no PIB do Tocantins. Nós produzimos muito pouco e eu tenho certeza que essa não é a vontade do agricultor, não é a vontade do pecuarista, eles queriam produzir mais. Agora, o poder público, na grande maioria, só atrapalha. Por quê? Porque ele deve favores e por isso ele não consegue aprovar nada dentro de Câmara de Vereadores. As leis precisam ser automatizadas e melhoradas para a gente poder tomar um rumo no agronegócio. Agora eu te interrompo e a gente fala de saúde. Candidato, do ponto de vista de gestão pública, o enfrentamento à Covid-19, ela depende mais de infraestrutura física de saúde ou de estratégia de gestão? É uma pergunta que não existe a possibilidade de se distanciar essas duas concepções. A infraestrutura, um prédio, por exemplo, ele não vai administrar as pessoas, são as pessoas que administram os prédios. Então é uma questão matemática até. Né? A infraestrutura está contida na gestão e não a gestão está contida na infraestrutura. Nós é que tomamos a posição. A pandemia ela só serviu para mostrar para a gente que a forma como tem sido administrada a cidade é uma forma completamente errada do ponto de vista de saúde. Eu tenho 15 anos de serviço prestado ao SUS, ao Sistema Público de Saúde, e a verdade é que cada dia que passa o sistema está mais sucateado e mais centralizado. Uma população de mais de 180 mil pessoas como Araguaína só tem uma unidade de pronto atendimento funcionando na cidade inteira. As pessoas têm dificuldade de trânsito para poder chegar nessa unidade e ainda muito mais quando chegam lá, porque você tem uma demanda muito grande para uma só unidade. 180 mil pessoas para uma única UPA. A pandemia mostrou que a nossa prefeitura não consegue nem mesmo enterrar os mortos com dignidade. Nós não temos aqui nem mesmo a viabilidade de cemitérios dentro da nossa cidade. Uma cidade de 180 mil habitantes, mais de 180 mil habitantes, e nós não sabemos onde enterrar os nossos familiares. Eu escutei na periferia de que as pessoas sofrem quando ficam doentes, sem saber se por um acaso nós chegarmos no pior das situações, que é a morte, não saber o que vai fazer com o familiar. Nós chegamos ao ponto de ter aqui pessoas sendo, de certa forma, obrigadas a cremar o corpo, não respeitando nem mesmo a religião das pessoas e a cultura das pessoas. Então nós propomos, dentro da área da saúde, algo muito transformador. A principal coisa é dividir entre zonas norte, sul, leste, oeste e criar unidades de atendimento rápido, já usando a estrutura existente das UBS, das unidades básicas de saúde, mas otimizando o atendimento.
Além disso, fazer com que 2 UPAs sejam de atendimento pleno, coisa que não tem acontecido aqui no município. O senhor ainda tem 1 minuto. Bem, a saúde é minha paixão, não é à toa que eu escolhi ser médico. Eu estudei para isso e dediquei a minha vida a atender principalmente no sistema público de saúde. Eu sei, através do sistema público, como as pessoas têm sofrido na Jara. Às vezes você passa uma receita, a pessoa não tem como comprar o remédio. Às vezes você pede para ela um exame, ela não tem nem como se dirigir ao exame. Nós temos um sistema de resgate, que é o SAMU, que tem muita dificuldade em viaturas. Nós conseguimos colocar, quando eu estava diretor técnico, as motolâncias para funcionar, que já tinham mais de 5 anos paradas, e se dependesse também do poder público, nós não conseguiríamos. Nós tivemos que fazer tudo isso entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde para poder realizar esses projetos. Os agentes comunitários de saúde têm tido muita dificuldade e os direitos de insalubridade e periculosidade na saúde não têm sido respeitados. Muito obrigada. A gente segue agora falando sobre educação. Países de primeiro mundo oferecem, além de educação, buscam formar cidadãos. E para isso é necessário que existam professores. Este ano, mais do que qualquer outro ano, eles mostraram a importância, esses profissionais mostraram a importância deles para um bom país, né? Para a melhoria de um país. Quais são os seus projetos para a educação que forma cidadãos aqui em Araguaína e se isso tem também incluso, se os seus projetos também estão incluso a valorização do profissional da educação? Sim, a valorização de todo profissional, principalmente o concursado, não só o contratado, mas principalmente o concursado, tem que ser respeitado. Direito e valorização. É o único jeito de você crescer. Na educação, então, nenhum professor que não tem dinheiro para poder buscar conhecimento técnico ou que não é ofertado conhecimento continuado, né, educação continuada para ele não tem como se modernizar e trazer coisas novas para o indivíduo. O grande problema, Najara, é que todo candidato vai para a televisão dizer o seguinte: nós vamos colocar mais escolas integrais. E a solução não está no tempo que a criança fica na escola, mas o que é ofertado nesse tempo. Esse aqui é o grande problema. As pessoas falam em escola integral, sendo que a educação é que tem que ser integralizada. Então, o que se oferece isso? É só ensino de matemática e português, e que é muito necessário. Nós temos aí exemplos de escolas militares que fazem com que esse conhecimento tenha desenvolvido bastante na nossa região. Os números e os índices de qualidade de ensino melhoraram graças a essas escolas militares, e que nós defendemos muito isso, principalmente também na participação público-privada das escolas. O grande contexto é o que eu preciso e o que eu posso oferecer. Então você pode oferecer cultura, você pode oferecer conhecimento técnico, você pode oferecer bandas e instrumentos musicais para conhecimento, tecnologia. Agora, a modernização ela está aí. Nós vimos aí com a pandemia professores tendo que dar aula online e nas escolas públicas isso não aconteceu. Isso não acontece não é só por causa da realidade da internet dentro das casas, não. As escolas no município de Araguaína têm em média, 10 computadores por escola para 400 alunos. Onde é que esse computador está sendo usado, Najara, para o aluno? 400 alunos para 10 computadores em média. Tem escola que não tem computador, só tem computador no administrativo, não é ofertado para o aluno. Então não adianta ter internet de banda larga, mas não dá conhecimento técnico, ensino tecnológico para as crianças. Hoje você tem uma gama de jogos e eletrônicos que também poderiam estar modernizando a educação e nós não usamos, nós não discutimos isso. Nós usamos só o mesmo padrão de educação, que é uma vergonha. Agora, o grande lance nisso tudo, a grande verdade nisso tudo que você falou é que os professores precisam ser valorizados. Não adianta eu ofertar, ter o computador, ter a internet, ter o aluno, mas o professor não tem aptidão para poder trabalhar esse mecanismo. Então, assim, e não é obrigação do professor, é obrigação do serviço público em oferecer a tecnologia e habilidades para o professor para poder trabalhar com esse aluno. O senhor tem 30 segundos. A gente está bom por aqui. Então a gente passa agora a falar sobre transporte e mobilidade urbana. Araguaína é uma cidade que é cortada pela BR-153, tem o centro, praticamente as ruas bastante movimentadas e um número alto de acidentes de trânsito na cidade. Quais são os seus projetos para essa área, para que o transporte e a mobilidade urbana seja resolvida na cidade? Vale a pena lembrar que nós temos uma tendência de piora desse fluxo, desse trânsito,
porque a produção ela transita dentro da Avenida Filadélfia. Então ela passa por dentro da nossa cidade e nós não temos então um corredor de cargas para poder trabalhar essa situação. Todo o nosso fluxo de cargas pesadas tem passado por dentro da nossa cidade. Um exemplo está aí os caminhões de madeira que tem passado aí na Filadélfia, na BR, em direção a indústrias em outros locais que não são os nossos. E isso tende a piorar porque a Ferrovia Norte-Sul, logo que implementar a região modal, que faz cargas de transportes em grande quantidade, vai aumentar esse fluxo de caminhões. Então a primeira coisa a se discutir é tirar o fluxo de cargas pesadas dentro da cidade. Como é que pode ser feito isso? Através de parcerias com o governo federal, e isso a gente tem uma liberdade, por se tratar de um único partido que realmente é ligado ao governo federal. Hoje o PRTB tem como seu líder maior o general Mourão, que é o vice-presidente da República, que tem dado muita abertura para a gente. Numa última reunião que nós conversamos, nós falamos sobre isso e sobre a vinda de novo do tiro de guerra para a cidade. Mas se você desviar esse fluxo de caminhões, construindo principalmente da TO 222, passando pelo Daiara e chegando até a Ferrovia Norte-Sul, nós desviaremos isso e transformaremos o Daiara então num grande nome de novo de cargas e de produção, coisa que foi esquecida nos últimos tempos. Além disso, nós temos que estudar fluxos inteligentes dentro da cidade e transportes coletivos. Nós tivemos aí nos últimos anos a quebra do monopólio do público. Nós vimos o prefeito dentro de ônibus, micro-ônibus, dizendo que nós teríamos ônibus de ótima qualidade, com ar-condicionado, e depois, por ingerência, nós tivemos aí um afastamento dessas cooperativas, elas foram embora e os ônibus foram embora. A população hoje não consegue atravessar de um polo a outro da cidade, ou não consegue com o ônibus sucateado, ou tem que esperar muito e muito tempo por isso. É uma vergonha o transporte público hoje na nossa cidade, nós não conseguimos atender a população. E isso influencia em tudo, Najara. Se a pessoa fica doente em longa distância, ela não tem como procurar um único local de atendimento hoje, que é a única UPA que funciona. Então, se alguém está lá no Céu Azul, ela não consegue ir para a UPA. Se ele está no setor Barros, ele não consegue ter um transporte público para ir para a UPA. Além disso, a gente tem que estudar então fluxo, ver como a gente pode incentivar transportes alternativos de forma fixa, valorizando o mototáxi, coisa que nós não tivemos essa valorização do profissional nesses anos, valorizando os taxistas, oferecendo melhores taxas para essas pessoas, oferecendo, por exemplo, tecnologia como a possibilidade de usar carros elétricos. Tudo isso está na mão, já existe. Nós não precisamos inventar nada, a gente não precisa inventar altas tecnologias. Cidades do Brasil hoje usam transportes alternativos e transportes coletivos. A gente precisa sentar com essas pessoas para poder ter a participação delas no mercado e definir a melhor forma de ter fluxo e transportes públicos. Candidato, qualidade de vida e bem-estar social são considerados fundamentais para o progresso de uma cidade, de um município e das pessoas que ali vivem. Segurança, trânsito humanizado, sustentabilidade, acesso a saneamento básico, acesso à internet são algumas das coisas que fazem com que uma população tenha bem-estar e qualidade de vida. Quais são os seus projetos para essa área? É difícil a gente falar sobre tudo isso em 3 minutos, né? É claro que as pessoas podem continuar assistindo as propostas nas nossas mídias sociais e no nosso site, e aí fica mais fácil para elas poderem entender. Mas de forma bem reduzida, Najara, as pessoas precisam ter emprego. Emprego é o melhor projeto social. Quando as pessoas têm emprego e com melhor salários, elas podem usufruir dos lazeres, elas podem ter melhor saúde, porque elas não dependem do poder público, elas podem trazer melhor educação para os seus filhos. Então, aquele que tem um bom emprego na sua cidade, com perspectiva futura de manter esse emprego, traz todos esses benefícios ao mesmo tempo. Mas quem é que produz o emprego? Às vezes parece que então eu estou prometendo que a prefeitura vai produzir empregos, e quem faz isso é mentira. Está mentindo para você. A prefeitura não produz empregos, ela facilita ou deixa de atrapalhar, melhor dizendo, aquele que é o gerador de emprego.
Nós tivemos aí perseguições importantes no nosso município, aqueles que são geradores de emprego. Nós tivemos indústrias de multas para as pessoas. Em vez de ter orientação de trânsito, nós tivemos multas e multas e multas. Nós tivemos taxas de impostos elevadíssimos. Em vez de ofertar qualidade de vida, nós aumentamos taxas e não trouxemos serviços adequados. Às vezes as pessoas acham que serviço, e é o que tem mostrado aí alguns concorrentes, que serviço é só obra. Nós temos hoje asfalto sendo colocado sobre asfalto e serviços de saúde, de lazer sendo afastados. Então, se a gente achar que isso é a única solução para o Estado, para o nosso município, obra é muito importante, nós vamos continuar com todas elas, mas qualidade de vida depende de emprego. Emprego tem que ser um norte para a nossa prefeitura. O senhor ainda tem 30 segundos. Bem, eu agradeço a Najara por estar conversando comigo sobre emprego, principalmente, na minha opinião, esse é o gerador de qualidade de vida. Nós temos aqui engenheiros que trabalham sem o piso salarial, a própria prefeitura contrata engenheiros com valor muito aquém do piso salarial deles. Nós temos aqui odontólogos que não têm situações adequadas para trabalho. Eu já escutei aqui de que no CEL, que é o Centro de Atendimento Odontológico, as pessoas têm que levar material de limpeza para poder limpar o centro. Então, o emprego, tanto que é gerado pela prefeitura, quanto aquele que é gerado no comércio, tem sido atrapalhado grandemente nessas últimas gestões. Essa que é a grande verdade da nossa cidade. Candidato, muito obrigada por participar do Norte Eleições Entrevistas. Agora o senhor tem 5 minutos para se dirigir aos seus eleitores. Obrigado. Bem, família araguainense, eu quero deixar aqui um pedido para vocês. Se por um acaso alguém tem te oferecido vantagens para que você vote para alguém, entenda que isso vai ser cobrado de uma forma bem cara para toda a sua família e principalmente para os seus filhos. Araguaína tem que valorizar alguém que tenha princípios familiares. Araguaína tem que valorizar alguém que é um cristão. Tem que valorizar alguém que é independente e aquele que não te promete vantagens ilícitas nessa campanha. Se alguém tentar comprar o teu voto, saiba que o resultado final é que você vai ter uma cidade ainda sem evolução, vai ter uma cidade ainda sem saúde, uma cidade que não gera empregos, porque só aquele que fatura é aquele que realmente fez investimentos pesados para eleger o candidato. Nós somos um representante da família, nós somos um cristão que acredita em Deus e que acredita que a nossa cidade pode melhorar e muito. Eu acredito que você, dentro da sua casa, também pensa dessa forma e quer mudar essa política que enojou e revoltou a todos nós nos últimos anos. Não só em Araguaína, como em todo o nosso país. Nós temos o apoio do nosso querido vice-presidente, General Mourão, e que assumiu um compromisso com a Araguaína nessas eleições e para os próximos anos para ajudar, através do governo federal, a nossa cidade. Araguaína é um polo do agronegócio. O que falta é trazer o representante do agronegócio para dentro da gestão pública e assim trabalhar de forma adequada para isso. Não dá para ficar produzindo 15 mil para cada quilômetro quadrado. Nós podemos produzir muito mais, gerar muito mais emprego. Isso depende de você. Você tem total liberdade para decidir o seu voto. Eu quero também fazer uma ressalva a respeito de o executivo não é a única casa para se mudar. A renovação também deve partir do legislativo e você tem obrigatoriedade para olhar, a obrigação de olhar quem são os melhores candidatos. Às vezes existem candidatos bons em partidos ruins, só que se você votar nele e não conseguir elegê-lo, esse seu voto vai ajudar aquele que já tinha mandato e está nos partidos antigos. Nós somos o único partido que não tem ninguém de mandato. O único partido que tem vínculo com o governo federal através do Jair Messias Bolsonaro e do General Mourão. Nós somos o único partido que valoriza a família. Nós somos o único partido que valoriza Deus.
Nós contamos com vocês nessas eleições com o número 28. Que Deus abençoe a todos vocês. O senhor ainda tem 2 minutos. Estou satisfeito, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença aqui no Norte Eleições Entrevistas. Com o Dr. Hugo, a gente inicia a nossa rodada de entrevistas no Norte Eleições com os candidatos à Prefeitura de Araguaína. Eu te espero sábado que vem, no mesmo horário, com mais um candidato à Prefeitura da capital do Boi Gordo.